Queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Poptopia. Eu sou o Daniel e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre Batman o Mundo, uma antologia com 14 histórias do Batman em 14 países diferentes por 14 equipes criativas diferentes, uma de cada país. Mais detalhes dessa edição especial do Batman Day depois da vinheta. Queridos amigos, mais uma vez é dia de falar sobre o Batman aqui no canal Poptopia. Hoje nós temos aqui essa belíssima edição Batman o Mundo. Trata-se de uma edição em capa dura de 184 páginas, preço de capa R$ 69,90. O que tem de diferente nessa edição, tá? É uma edição que a Panini está lançando simultaneamente, né, com a DC em lançamento mundial. Ela foi produzida aqui por equipes criativas representando vários países. Então temos Japão, China, Coreia do Sul, Brasil, México, Polônia, Turquia, Rússia, República Tcheca, Alemanha, Itália, Espanha, França e Estados Unidos. Então esse Batman Mundo é uma antologia de pequenos contos. Senti falta apenas de uma história com uma equipe criativa africana, né? Afinal, se é Batman o Mundo, a África também faz parte desse mundo, né, dona DC? Mas, falando aí da iniciativa em si, nós temos boas histórias que não têm um formato pré-determinado, né? Cada equipe criativa aí propôs aquilo dentro da sua realidade. Então, assim, a gente tem aqui uma primeira história, que é uma história do Brian Azzarello com o Lee Bermejo, onde mostra algo muito parecido com aquele Batman que a gente viu na edição especial do Coringa, né? Que o Lee Bermejo produziu, mas sob uma perspectiva onde o Batman trata Gotham como a sua esposa, como alguém da qual ele não consegue se separar, não consegue se distanciar. A arte do Lee Bermejo é espetacular nessa história, uma história curta, mas que capta muito bem a essência do personagem e traz aqui nada de novidade, mas uma perspectiva interessante de como o próprio Batman se vê e de como ele percebe a sua posição ali no universo de Gotham e o que Gotham se transformou. Na sequência a gente tem a história do Batman em Paris, pela equipe do Mathieu Gabella e com Thierry Martin, acho que é assim que se pronuncia. Também é uma história bem soft, essa daqui já é um pouco mais voltada para explorar o relacionamento do Batman com a Mulher Gato e tem uma dinâmica bem cartunesca, lembra aquele especial que saiu recentemente, o Darwin Cook, e eu achei uma das melhores, né? A gente tem até uma participação assim meio que de intrusa da Mulher Maravilha. Enfim, gostei bastante desta também. A que eu menos gostei, com certeza, foi a história do Batman na Espanha. Achei que ela é um tanto quanto tediosa e explorou pouco, tanto da possibilidade do Batman no território espanhol, quanto do Bruce Wayne, né? Acredito que daria, enfim, não sei, acho que das que eu li aqui foi a que eu menos curti. Eu não vou detalhadamente comentar história por história, mas eu vou me atentar mais a comentar aqui da que o Batman está no Brasil, que é a história que, além de ter me chamado mais atenção, acredito que é aquela que realmente vai fazer muita gente acabar comprando esta edição, né? É uma história intitulada Onde Estão os Heróis, produzido pelo roteirista Carlo Stefan, pelo artista Pedro Mauro, que fez a arte e a capa, e pela colorista Fabi Marques, né? Uma equipe 100% brasileira e uma história se passada no território nacional, uma história que acontece em São Paulo, do Batman
investigando uma possível corrupção envolvendo as indústrias Wayne. Trata-se de uma história que vai dialogar muito com a realidade do Brasil de 2021, porque a gente vê corrupção e desconexão com a realidade através de quê? Através da ideia de que a gente vê certos políticos utilizando a mídia para criar um inimigo ilusório, enquanto eles se aproveitam e fazem aquilo que eles fazem melhor, que é desviar dinheiro público e deixar a população cada vez mais miserável, né? Então é uma história curta de 10 páginas, onde o Batman reflete um pouco da realidade brasileira. Eu gostaria de destacar, assim, o roteiro é muito interessante para uma história curta como essa. O roteiro ele consegue passar uma imagem diferente do que a gente costuma ver quando, apesar da gente, alguns heróis terem visitado o Brasil, quase sempre mostra floresta, mostra macacos nas ruas e coisas do tipo. Aqui não, a gente tem um Batman numa cidade, em São Paulo, e ela é muito bem representada. Outro destaque são as cores da Fabi, eu achei muito assertiva, assim, sem exageros de buscar, vou fazer algo completamente diferente para chamar a atenção e roubar a cena. Não, é uma cor até certo ponto conservadora, mas que casa muito bem com a proposta da arte, né? Eu consegui identificar aqui pontos turísticos, eu consegui identificar a tonalidade de peles, eu consegui identificar uma busca assim por propor uma identidade para a história sem se distanciar muito daquilo que comumente é feito na própria DC e nas histórias do Batman, mas com uma cara mais particular para essa história. Eu gostei bastante. A outra história que me chamou a atenção foi a história do Batman na China, que ele brinca um pouco ainda com a cultura chinesa, mas brinca no sentido de tentar ressignificar alguns elementos do Batman para esse universo chinês, né, onde ele meio que recruta ali uma Robin local. É uma história curtinha também, mas bem interessante. E essa última história, que é a história do Batman no Japão, onde a gente vê quase que um mangá, né? Um mangá do Batman. Essa história ela é inclusive em preto e branco. A equipe criativa, na verdade, o roteiro, a arte é do Okadaya Yushi, que é um mangaka, obviamente, japonês, que já fez outras obras como The Man of Tango, publicada aqui pela editora japonesa. Não sei se tem publicação no Brasil, eu sou muito pobre no meu conhecimento em mangás, mas eu gostei muito dessa história, achei uma proposta bem interessante. Se tivesse mais histórias do Batman nessa linha de mangá, certamente eu acabaria lendo. Ao final da edição nós temos aqui algumas capas, né? Alguns extras. Eu achei que a gente ia ter aqui pelo menos um pôster com a capa brasileira, mas não foi dessa vez que a Panini nos deu esse brinde. Então, esse é um review ainda superficial, uma primeira leitura de Batman Mundo. Como eu sempre digo aqui no canal, falar de gibi é sempre bom, ó, tem essa guarda bem bonita com diversas figuras do Batman aqui. Falar de gibi é sempre bom, meus amigos. Se você não for inscrito, se inscreva no canal. Forte abraço e até a próxima!